Eu acho que ter ideias não é nada difícil. O meu problema de verdade é saber como desenvolver essas ideias de um jeito interessante e que seja, no mínimo, legal de se ouvir e ou de assistir. Eu sou Gabriel Macaxia e eu realmente estou sem ideias. O negócio é o seguinte, eu estava aqui, entendeu? Encarando o meu retorno e eu não faço ideia do que falar. Mas eu tenho muita coisa marcada, sabe? E aí eu vou pegar essas ideias e vou falar coisas que eu gostaria de falar sobre elas, porque é muito difícil, entendeu? Desenvolver uma ideia por 20 minutos, porque eu gravo por 20 minutos, mais ou menos. Eu podia escrever um roteiro, mas eu tenho preguiça, eu estou com preguiça. Eu quero ser natural, quero falar naturalmente, não quero ler um roteiro. E é isso, foda-se. Vou ler as minhas ideias e vou explicar como que elas vieram. Você aí que me conhece, entendeu? Que já viu outros vídeos nesse canal antes. Você conhece o vídeo Histórias do Futuro, né? Onde um cara do futuro do ano de 2142 volta no tempo com uma máquina do tempo bizarra e acaba tomando o meu corpo porque reasons. Eu tinha mais coisas pra contar do futuro, só que eu nunca fiz esses vídeos de novo. Eu tinha outro roteiro pronto pra falar sobre uma coisa que eu coloquei o nome de Projeto Metaforando. Sim, eu era fã do Metaforando. Você consegue acreditar nisso? Eu acho que deu mais ou menos o mesmo tempo que o outro, né? O outro deu tipo uns 8 minutos, assim. E esse deu mais ou menos, assim, o mesmo tempo. Eu nunca gravei. Ainda bem que eu não gravei. Se você conhece o Metaforando, você sabe as polêmicas que ele acabou entrando. E você sabe de quem que ele é amigo hoje em dia. E você sabe que... é complicado gostar das pessoas na internet, né? É muito difícil, é muito difícil. Enfim, eu vou mostrar pra vocês o meu Discord sozinho e os negócios escritos, olha aqui, ó. É tudo da história que eu tinha pensado, entendeu? E a história que eu tinha feito era sobre como descendentes do Metaforando usavam essa coisa da microexpressão facial, que hoje eu sei que é completamente mentira, pra descobrir IAs que se passavam por seres humanos, faziam, tipo, crimes, entendeu? E aí os caras tinham esse esquema aí de pessoas que conseguiam detectar IAs mentindo. ênfase que isso foi 2020, tá? Eu tive uma ótima projeção do futuro, porque a vida que a gente vive hoje tá cheio de IAs aí que a gente não sabe se é verdade ou não. Eu acho que a gente tá no caminho pra esse projeto aqui. Eu não acho que a história ficou ruim, não. Eu acho que ficou legal, mas eu acho que histórias do futuro é meio difícil de fazer, porque eu não tenho... primeiro, eu não tenho paciência pra ficar lendo agora, hoje em dia. E eu não tenho mais apego à história que eu tinha criado antes, né? Que era uma história meio complicada, entendeu? Era um negócio meio tipo, o cara veio do futuro e aí ele volta pro passado. Só que aí eu tinha mais plot, né? Eu gostava desse negócio de, tipo, a gente tem um subplot rolando no canal, só que as coisas que acontecem no canal é tipo eu, só que as coisas que acontecem no subplot também faz parte do mundo, sabe? É uma coisa bem Colônia Contra-Ataca, porque eu gostava muito, ainda gosto, inclusive, beijo, Sr. Wilson. E eu gostava dessa temática, né? Do Bob, do Sr. Wilson, do Fresh e tal, eu adorava, e eu queria fazer igual também. Nunca vou repetir, acho isso. Não vou usar essa história, nunca na minha vida, mas talvez outras coisas aí venham, né? Eu também tenho um roteiro aqui falando sobre como eu mudaria a luta da Sakura e da velha contra o Sasori. Eu tava lendo Naruto na época, né? E aí eu tava muito incomodado com o fato de que o cara dava um hype pros personagens altíssimo. E aí quando os personagens chegavam na tela, eles não faziam bosta nenhuma. E é por isso que o Deidara é o pior personagem pra mim de Naruto. Eu odeio o Deidara. Mas enfim, não é sobre o Deidara isso, né? É sobre o Sasori e a Sakura. Ele tem esse problema de levantar a moral do Sasori, e aí quando chega na luta, tipo assim, ele perde de um jeito meio nada a ver, sabe? Essa luta toda é meio nada a ver. E aí eu fiz aqui como eu mudaria a luta dele. É outra coisa longa também, né? Igual o do Metaforando, né? Linhas e linhas e linhas aí de coisa escrita. Mas em resumo, pra você que quer saber como eu mudaria o negócio, eu vou ler aqui pra vocês o que eu escrevi. 1. Primeiro eu deixaria apenas que o Kankuro fala sobre ele, assim a expectativa fica alta, mas não parece que ele é invencível. Eu tiraria o flashback do Kazekage também. Só o fato dele ser um Kazekage pra mim já era o suficiente. Kazekage, pra quem não sabe, é o primeiro chefe da aldeia da areia e supostamente ele é o cara mais pica e o Sasori tinha um boneco dele. E Kankuro é um personagem importante lá, aquele das marionetes.
2. Daria mais tela pra Sakura. Eu confesso que fiquei meio triste com a Sakura só dando 3 socos a luta inteira e só um deles ainda ter sido no Sasori. Eu acho que se ela tivesse duelado mais com o Sasori Robocop ou com o Hiruko, eu não ficaria com essa sensação de que a velha fez quase tudo. ênfase em que nessa luta ela briga com 103 inimigos. Tenha noção disso, tá? E os quadros dela dando soco são 3. Ela dá 3 socos em tela. O cara faz uma luta dessa, ela parece muito inútil, é horrível. O Sasori Robocop que eu falei é o Sasori final, onde ele tem aquele negócio no peito aqui. E o Hiruko é o primeiro bonecão dele lá, que é aquele corcunda lá, muito zica. Eu acho que se a Sakura tivesse ganhado dele nesse aí, já dava um top pra Sakura, acho maneiro. 3. Eu tiraria completamente essa parte dos 100 contra 10. Eu tive a sensação de que as duas outras coisas que eu falei antes se juntam totalmente nessa, além de parecer que as duas não têm chance nenhuma, e pensando um pouco, elas nem deveriam ter, né? A Sakura dá basicamente um soco na luta inteira, parece que a velha fez tudo. O bichão invoca 100 bonecos, e aí elas ganham de 100 bonecos usando 10, o que é completamente irreal e absurdo nesse contexto, mas tudo bem, tá tudo ótimo. E a Sakura dá um soco. Enfim, se você leu Naruto, você provavelmente também fica incomodado com várias lutas de Naruto. Essa é uma delas que eu fiquei muito incomodado quando eu li, e instantaneamente depois que eu terminei, eu fiz esse roteiro, mas eu nunca vou gravar ele de fato, né? Não vai rolar. É só isso que eu tenho pra dizer. Não... Agora eu tenho umas ideias menos elaboradas, né? Umas ideias que são só tipo uma linha assim escrita. E aí a primeira que eu tenho aqui é: quando foi que te obrigaram a ter sucesso? Tive essa ideia porque eu tava conversando com um amigo meu na época em que a Atriz Paris estava no RPG do Cellbit, e aí eu comecei a acompanhar um pouco do trabalho dela, e aí ela tem a mesma idade que eu. E aí eu fiquei muito deprimido, porque ela tinha 19 anos e ela já era atriz. E aí eu fiquei, mano, eu tô perdendo tempo, velho. Meu Deus, eu não tenho nada, não sei o quê. Porque na época eu queria ser ator. E aí eu conversei com um amigo meu sobre isso e ele falou assim, mano, que porra você tá falando, tá ligado? Você tem 19 anos, mano, tem muito tempo ainda pela frente. Por que você tá com essa obsessão em ter sucesso? E aí eu fiquei chocado, porque é verdade. Por que eu tô com essa obsessão em ter sucesso? O que tá acontecendo? Eu acho que a gente que, né, vive essa geração da internet, onde a gente vê as pessoas muito famosas, né, muito ricas, a gente fica com essa impressão de que elas têm sucesso muito cedo, né? E aí a gente acha que a gente tá pra trás. Mas a gente ainda tem muito tempo, porra, 20 anos, você ainda tem mais, tipo assim, uns 40, no mínimo. E, tá ligado? Você tem muito tempo ainda pra se resolver. Tem gente que só ficou famoso com, tipo, 40 anos. Tem gente que só teve esse sucesso com 40 anos. Então, assim, existe muito tempo ainda pra se resolver. E também você acaba descobrindo que as coisas são consequências de outras coisas. Então, eu acabei descobrindo que a Atriz Paris, ela é filha de atores famosos. Então, não é uma coisa que você olha assim e você fala... Nossa, que sorte dela. Não, ela nasceu, né? Tá ligado? Tipo... E não diminuindo o mérito dela como atriz, inclusive, tá? Eu só tô dizendo que o ambiente que você nasce é propício pra te levar pra algum lugar. Mas aí eu não desenvolvi essa ideia, então eu não tenho nada, tipo, grandioso pra falar sobre, a não ser que, tipo assim... Isso é uma merda e me deixa ansioso. É isso, grande bosta, tá ligado? Eu tenho aqui esse título escrito que é Como meu egoísmo me torna uma pessoa gentil às vezes. Uma coisa meio complicada de explicar, porque você já deve ter ouvido falar de que não existe altruísmo, porque as pessoas sempre estão esperando alguma coisa em troca, não interessa o quê. E aí eu fiquei, nossa, às vezes é, né? Às vezes é um egoísmo, né, que a gente sente. Só que aí não é um egoísmo ruim, tá ligado? Então eu decidi colocar esse título de, como ser egoísta às vezes é ser gentil, né? Só que assim, é uma bosta, né? Eu escrevi, eu comecei aqui um textinho, eu falei, nossa, mas parece que eu tô passando um pano gigantesco, né, pra mim mesmo. E tipo assim, não é que eu esteja, né? Porque é uma coisa que é consequência da outra, era isso que eu queria dizer. Só que do jeito que eu vou escrevendo, eu olho e eu falo, sei lá, tá ruim. E aí eu achei ruim, decidi não fazer e pá. Eu ainda acho que é um bom tema pra falar sobre como às vezes a gente não tá sendo gentil só porque sim, só que isso ainda é válido, porque gentileza ainda é gentileza. Mas eu não tô sabendo escrever isso aqui, eu não tô com vontade também de escrever, achei ruim, achei péssimo. Fica pra próxima. E por último, é uma coisa que eu pensei pouco tempo, bem pouco tempo atrás, gente que dá opinião e gente que fala fatos.
E no sentido de que, tipo, a pessoa fala de um jeito tão inteligente que parece que o que ela tá falando só não é um absurdo, parece que ela tá falando uma coisa, tipo, parece que ela tá falando um fato. E isso às vezes me irrita profundamente, porque as pessoas vêm com um argumentozinho de pânico moral, sabe? E parece que é um negócio assim, perfeito, nossa, argumentação eloquente. E aí você olha assim e você fala, mas isso não tem base nenhuma na realidade? O quê? Quê? E isso é uma coisa que me dá nos nervos. Tudo que eu falo, todos os vídeos que eu fiz até hoje, acho que tirando os que eu estou atuando, né? São opiniões, né? Eu só falo como eu gosto, eu não gosto de cagar regra. Às vezes é difícil, né? Estar entre cagar regra e só parecer que você tá falando o que você é. Porque às vezes você fala com convicção, mas às vezes você tá falando com convicção porque é uma coisa do seu coração, entendeu? E não porque é um fato. Eu tenho um pouco de medo disso acontecer, mas acho que não tá rolando nesses últimos vídeos não, então tá tudo bem. Infelizmente, esse tipo de coisa me lembra de gente que sabe o que tá falando, só que fala de um jeito que me irrita. Tem uma menina que o meu amigo adora ver os vídeos dela, que assim, nossa, é uma menina muito inteligente, de verdade. Ela fala de roteiro, ela fala de construção de personagem, ela fala de coisas assim muito técnicas sobre histórias, que é muito interessante, é muito legal, eu tô muito interessado nesse tipo de coisa, e ela tem uma perspectiva de mangás e animes. Só que ela fala de um jeito que eu acho insuportável. Aí eu pensando, isso é interessante, eu nunca vi isso. Só que aí ela fala de um jeito que eu fico... É difícil de lidar. Um cara que faz vídeo de música, que pra mim é a mesma coisa. Eu adoro o conteúdo dele, mas eu detesto ele falando. E eu não sei por quê, eu não sei por que isso acontece. Já pensei em falar sobre isso, mas essa é uma coisa que acho que cutuca muita gente à toa, tá ligado? Por que eu vou ficar reclamando da menina a troco de nada? Por que eu vou ficar reclamando do gringo do nada? Sabe, é completamente desnecessário. Me dá vontade de falar, eu gosto de falar, mas é desnecessário. Inclusive, se você, né, conhece alguém assim, você vê um vídeo assim e você tem essa mesma sensação, não xinga a pessoa, mano. Não xinga a pessoa. A culpa não é da pessoa que você não gosta dela, entendeu? Bom, acho que era isso que eu queria falar, né? Só um monte de ideia descartada, porque a vida é sobre isso, é sobre olhar pra uma câmera e não saber o que você vai falar. Só que todas as câmeras são pessoas se você tem ansiedade social. É isso.